Boa noite. Eu sou Rosana Zuline, sou psicóloga. A minha abordagem é a Gestalt terapia. Eu estudo já há muitos anos essa questão de depressão. Sempre me incomodou muito. Eu sempre fiquei me questionando como que uma pessoa chega a um estado depressivo tão grave que muitas das vezes ela comete o ato de suicídio. É uma questão que sempre me atravessou. E durante o meu estudo como psicóloga, na faculdade, eu achava que eu ia trabalhar com um transtorno mental, que é o que me movimenta mais intensamente. E durante o curso de formação de psicologia, eu fiz um curso de formação de 1 ano em hipnose reconstrutiva. Porque a Organização Mundial de Saúde afirma que até o ano de 2020 nós teremos 20% da população mundial com algum tipo de transtorno mental. A gente observa hoje no consultório que pessoas com cada vez menos idade chegam para nós com esse diagnóstico. Principalmente jovens de 9, 10, 11, 12 anos. A gente recebe pacientes com depressão, ideação suicida, automutilação, e que os pais encaminham para a gente no sentido de ajudar aquele filho, aquele adolescente a sair desse estado. Ora, a hipnose reconstrutiva, ela é relativamente nova, porque ela foi desenvolvida, ela começou a ser desenvolvida por Humberto Vieira, que é o meu professor, presidente do Instituto Brasileiro de Hipnose Reconstrutiva, lá pelos anos de 1990. Ele fez um trabalho voluntário social no antigo Hospital Pedro II, no Rio de Janeiro, que depois passou a se chamar Instituto Psiquiátrico Nise da Silveira. Lá nesse trabalho social, ele teve a oportunidade de conviver diariamente com os chamados pacientes que tinham transtornos mentais sérios. E através do estudo das obras de Jung, principalmente, e do trabalho desenvolvido pela doutora Nise da Silveira, ele desenvolveu uma metodologia de acessar o inconsciente de alguns desses pacientes através de uma técnica própria, e na medida em que esse inconsciente era acessado, algumas das suas camadas se apresentavam, e a partir dos conteúdos que estavam nessas camadas, ele começava, juntamente com os outros profissionais da instituição, no caso psiquiatras e psicólogos, a trabalhar esses pacientes. Muitos deles tiveram alta, muitos deles saíram do quadro, dos quadros mais graves, e alguns deles nós conhecemos, eles começaram a ter uma vida normal. Como é que se forma esses estados de depressão, principalmente? Tudo começa com a ansiedade. A ansiedade é um aspecto normal da vida, mas existem quadros de ansiedade que são patológicos. Se o paciente não é tratado quando ele está nesse estado, esse estado de ansiedade pode migrar para uma depressão, para uma ideação suicida, para uma automutilação, para o uso de drogas ou de entorpecente de qualquer espécie. Na verdade, o paciente ele quer fugir do sofrimento. Ora, a ciência moderna, ela desenvolve cada vez mais medicamentos para, de alguma forma, eliminar os sintomas. Na verdade, esses medicamentos não eliminam os sintomas. Eles obliteram algumas áreas cerebrais e o paciente passa a sentir menos desconforto. Mas todas essas drogas têm efeitos colaterais. E uma delas é causar dependência. E não resolve o problema. Nós fomos voluntárias do CVV, Centro de Valorização da Vida, durante 3 anos, muito antes de pensar em estudar psicologia.
E durante esses 3 anos, a gente atendia os pacientes pelo telefone, que tomavam todos os tipos de droga disponíveis no mercado, se tratavam há mais de 20 anos e eram nossos pacientes semanais. Meu plantão era uma vez por semana. Então, semanalmente, aqueles pacientes ou aqueles clientes ligavam para a gente, relatando os mesmos sofrimentos psíquicos. E mudavam de psicólogo, mudavam de psiquiatra, mudavam de medicamento e não resolvia a questão. O que faz a hipnose reconstrutiva? O profissional leva o paciente a um estado alterado de consciência. Nesse estado alterado de consciência, ele começa a acessar os conteúdos do seu inconsciente. Naturalmente, que qualquer aspecto do inconsciente pode ser acessado. Entretanto, o profissional treinado, ele vai encaminhar esse acesso de tal forma que o paciente só veja o quadro ou só acesse a informação que está lá, retida no inconsciente e que está provocando um transtorno hoje. Então, o profissional treinado, ele vai auxiliar o paciente a acessar aqueles conteúdos que ele tem condições de acessar. Uma outra coisa, as pessoas, quando a gente fala que faz hipnose, muita gente, eu quero fazer hipnose para saber o que eu fui no passado, se eu fui rei, se eu fui rainha, se eu fui a rainha de Sabá, se eu fui uma mulher maravilhosa. Ora, a hipnose reconstrutiva não é uma viagem de turismo ao passado. Ela é um instrumento terapêutico que só deve ser utilizado em casos graves em que outros tipos de terapia não tenham funcionado. Eu, como psicóloga, não prescrevo hipnose reconstrutiva para todo mundo. Existem as terapias, as várias abordagens terapêuticas que as colegas mencionaram, todas elas ajudam bastante. Mas às vezes o paciente chega em um dado momento em que ele já tentou de tudo. E ele se encontra como que num estado de paralisação. A terapia não anda, aquele estado não se desenvolve, ele não consegue sair de certo tipo de entroncamento na vida dele. E aí a gente prescreve muitas vezes uma viagem ao inconsciente para a gente identificar se existe algum vetor interno ou externo que esteja levando aquele sujeito àquele quadro de sofrimento psíquico. Ora, existem os vetores internos que têm muito a ver com a formação da personalidade psíquica. Ora, a nossa personalidade psíquica, ela é formada desde a infância, conforme as colegas falaram aqui, através das nossas vivências, principalmente em família, através das nossas vivências em sociedade, nas quais a gente vai adquirindo crenças, vamos adquirindo hábitos. Muitas vezes, alguns pacientes tiveram algumas vivências na infância muito traumáticas, podem ter sofrido abuso, podem ter sido deixadas de lado, podem não ter tido amor, carinho, atenção plena dos seus pais ou responsáveis, mas também alguns desses pacientes, apesar de terem tido famílias socialmente estruturadas, psicologicamente estruturadas, são pessoas que têm muita sensibilidade, então deixam-se influenciar demasiadamente por vetores externos, por certos ambientes, por certas culturas, por certos hábitos. E como elas têm uma sensibilidade mais ou menos exacerbada, pode ser que algumas dessas informações ou dessas experiências no campo externo possam desencadear algum transtorno mental. Quanto mais cedo esse transtorno, ou essa depressão, ou essa ansiedade, ou essa tristeza for identificado, tanto mais fácil e tanto mais rápido será o tratamento ou a solução. Antes de entrar na faculdade,
eu achava que a medicação era totalmente contra a medicação. Eu achava que a terapia podia dar conta. Mas, entretanto, uma das colegas falaram aqui, às vezes o paciente, por estar durante muito tempo naquele estado, e há que se falar muito, e a Lúcia falou logo no início, de como o pensamento constrói a nossa vida. Eu até fiz uma anotação aqui, de que o nosso pensamento é a nossa antena psíquica. O que a gente pensa, a gente cria. O que a gente sente, a gente atrai. O que a gente acredita, torna-se uma realidade. Acreditando ou não, nós estamos sujeitos à lei de sintonia. Então, se nós sintonizamos com energias deletérias, com energias menos felizes, é claro que a gente vai ficar impregnado com essas energias. E na hipnose reconstrutiva, depois que a gente leva o paciente a esse estado alterado de consciência, e ele identifica que vetores são esses, através de técnicas próprias, nós e o paciente, e a atuação do paciente é muito importante. Como dizia meu professor, o paciente, ele tem que ser o chefe da equipe que vai tratá-lo. Ou seja, ele tem que participar, ele tem que estar disposto a mudar padrões de pensamento, ele tem que estar empenhado em mudar os sentimentos e ele tem que estar determinado em mudar as suas condutas. Caso ele não participe desse processo, nada nem ninguém vai resolver o quadro depressivo dele. Alguns pacientes, a gente observa isso, alguns pacientes, eles entram ano após ano, medicamentos e muitos medicamentos, e mudam de psicólogos e mudam de psiquiatras, e eles não saem do quadro. Alguns pacientes gostam de estar nesse quadro, porque eles têm algum tipo de ganho, um ganho secundário. Então, tudo isso a gente precisa identificar. Se ele gosta de estar nesse quadro, se é favorável a ele estar nesse quadro, ou se é realmente aquilo que está provocando um sofrimento e ele quer sair daquele estado, ele quer ser uma pessoa mais feliz, mais próspera, mais alegre. E aí, nesse sentido, a hipnose reconstrutiva é mais uma ferramenta para ajudá-lo a se reconstruir enquanto pessoa. Três minutinhos para perguntas. Eu sei que o tema é interessantíssimo, mas já estamos em 5 horas. Eu teria uma pergunta. Essa satisfação que certos pacientes têm se manter na situação de depressão, não seria uma busca do ego, o reforço psicológico, mesmo ele sabendo que pode ser autodestrutivo, porque uma das tendências do ego, do pensamento, é sempre buscar, em todas as situações, um reforço psicológico. Né? Até porque eu acho que é uma das razões pelo mundo está nesse caos, que é o ego, o pensamento, ele está por trás disso. E nessa situação que foi colocada muito bem, até ele sabendo, a pessoa sabendo que está numa situação de depressão, ela sente um certo conforto, né? Uma certa satisfação. De repente seria até uma busca de reforço psicológico, até inconsciente, não seria? Eu penso também que esse é um processo inconsciente. Na verdade, a pessoa que se acomoda a um estado depressivo, por exemplo, ela está buscando de alguma forma atenção. Na verdade, ela é uma pessoa carente. Talvez na infância ela não teve o reforço positivo dos pais, talvez ela não teve a atenção adequada, talvez ela não teve a atenção suficiente que ela achava que merecia, mas também uma pessoa que se coloca nesse estado é de certa forma confortável. Ela não precisa se implicar com nada. Ela não precisa ser responsabilizada por nada. Ela não tem que ir à luta.
porque ela é depressiva. Então ela se acomoda. Ora, apesar dela ter um sofrimento psíquico, de alguma forma ela tem esse ganho, porque se ela não precisa se responsabilizar por nada, se as pessoas fazem tudo por ela, se ela pode se aposentar, se ela pode se encostar, o que ela vai fazer no esforço? É de alguma forma confortável. Como é que é feita essa técnica de hipnoterapia no consultório? Como é que é o processo? Então, a gente leva o paciente a um relaxamento profundo. Normalmente a gente usa música e a gente utiliza imagens virtuais. Essas imagens virtuais vão fazendo que o paciente se desligue da realidade que ele está vivendo. No caso, ele não se dá conta temporariamente que ele está no consultório, mas ele vai seguir o comando do profissional e ele vai para aqueles lugares das imagens virtuais que estão sendo sugeridas. Ali ele já está meio que desligado. Ele sabe que é ele não perde a consciência de quem ele é. Tanto é que a gente interage com o paciente o tempo inteiro. Apresentamos uma imagem virtual. Ele vai para algum lugar relativo àquela imagem. E a gente começa a interagir com ele. Do tipo, como está a sua mente? Está clara? Está cinza? Ou está escura? Quando a mente está escura, o paciente pode relatar: eu estou num ambiente fechado, eu estou sentindo muito medo, eu estou sentindo muito frio, eu estou em pânico, ou eu estou vendo uma imagem, a imagem assim, 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 ou estou vendo um filme, muito comum, estou vendo um filme, esse personagem desse filme sou eu, mas não sou eu, você entende? Sou eu, mas não sou eu, como é que é isso? Ou então o paciente pode relatar: nossa, tem um breu na minha frente, eu estou com receio de entrar nesse breu. E aí a gente estimula o paciente a entrar nesse breu, nessa caverna, nesse túnel, dizendo para ele que ele não está sozinho, ele está acompanhado. E nós vamos acompanhá-lo durante todo o processo. Mais ou menos assim. Há uma necessidade de um profissional fazer esse encaminhamento? Ou o paciente pode procurar esse tratamento sem encaminhamento? Na verdade, essa ferramenta é mais uma das ferramentas. Eu já recebi paciente no consultório dizendo assim: olha, eu vim aqui porque eu soube que você estudou hipnose, eu quero fazer hipnose. Não é assim. Como eu falei, não é uma viagem ao passado, não é uma viagem ao inconsciente. Primeiro eu preciso saber qual é a sua questão, qual é a sua problemática, o que te trouxe aqui, como é que é essa questão, e aí o paciente vai entrar em terapia. Pode ser que eu não aplique essa técnica já, ou pode ser que eu nem aplique a técnica. Às vezes a psicoterapia, por só, a conversa, ajude o paciente. E outros recursos que a gente usa, né? Às vezes a gente usa florais, a gente pode usar acupuntura, a gente pode usar várias outras técnicas que a gente aprende. E esse é mais um dos recursos. Então, se o paciente chegar e falar: eu quero fazer uma hipnose, eu vou falar: procure outro profissional. Mas, por exemplo, não precisa um médico indicar a Rosana. Você pode procurar a Rosana diretamente no centro de psicologia. É isso que você está perguntando? Se a pessoa pode, né? Ir direto, ela pode. precisa passar por psicólogo. Não, ela já é psicóloga. Então é só ligar para o centro de psicologia, procurar diretamente a Rosana. Né? É isso. Pelo menos foi isso que eu entendi. Sim. Você precisa de uma indicação médica para
Mais alguém? Uma última pergunta? Eu achei que eu não fosse conseguir fazer. Uma pessoa que já está praticamente quase 10 anos adquiriu uma depressão, que chegou quase a tentar pela vida, pelo suicídio, chegou ao ponto de, em função de um luto na família e depois uma perseguição no local que eu trabalho, que é uma coisa que, no caso sou eu, a pessoa que gostava muito de fazer. Mas desde então, assim, eu não fui psicóloga, eu sempre me tratei com psiquiatra. Abri mão do psiquiatra, hoje eu não faço tratamento. Chegou um dia que eu simplesmente falei assim, eu não contei para minha família, comecei a me tratar, era só eu, meu marido e minha filha, eu tenho 2 filhas, a maior, mais velha, ela estava no ensino fundamental, então eu fiquei ali, eu não contei para ninguém o que eu tinha, eu perdi o emprego e assim foi desencadeando. Quando chegou um dia, eu falei assim, não, eu não quero. Eu ainda tomo medicamento para dormir. A insônia eu tenho desde criança. Eu sempre passei noites e noites lendo livros. Comecei com gibi, que eu via meu tio lendo gibi, e eu sempre. E eu preciso do medicamento para dormir. Eu não consigo dormir sem o medicamento. Porém, eu cheguei a um ponto de pensar, eu não quero ficar tomando antidepressivo, porque não é isso que eu quero para mim. Eu deixei a minha filha, eu tive uma filha muito cedo, com 16 anos, e eu não poderia tirar o que era da vez dela, que era ir para a faculdade. Eu deixei ela ir para a faculdade, ela hoje está com 22 anos, ela se forma no meio do ano que vem, em odontologia, ela mora no Rio, ela mora sozinha, no bairro do Rio. Como é que é seu nome mesmo? Alessandra. Alessandra, só para encurtar, qual é a sua pergunta? Então, a minha pergunta é, deixando de tomar até o medicamento para dormir, isso volta à depressão ou no caso de um luto na família, isso tudo pode voltar a me afetar diretamente? Se você fizer a hipnose, é isso? Também. Então, porque se você tirar, eu vou responder essa, tá? Porque eu sou hipnóloga também, por isso que eu vou responder essa para fechar isso. Depois Rosana pode complementar. Se você vai tirar o medicamento, você precisa fazer uma terapia. Você disse que nunca fez terapia com psicólogo, só com psiquiatra, certo? Está faltando a terapia para você, tá? A hipnose, ou clínica, ou reconstrutiva, o que for, a clínica é bem semelhante, tá? A gente trabalha com imaginação criativa, semelhante. Se você faz uma psicoterapia, tá? E o seu tratamento foi com um psiquiatra, você vai trabalhar todas essas questões que vêm lá desde a infância. Você não vai tirar um remédio e ficar no vácuo. Senão vai voltar tudo, que na realidade não acabaram as suas questões. Entende? E a hipnose, como acupuntura, hipnose, massoterapia, aurículo, floral, são terapias complementares. A principal, a base de tudo, é a psicologia. Tá? Essas terapias complementam a psicologia. Entende? Por isso que a Rosana falou. Ela não faz a hipnose para qualquer pessoa que chegue lá. Ela vai ver qual a terapia complementar que ela vai atuar. Principalmente, ela é psicóloga. Então, ela vai fazer a psicoterapia. Se você precisar, no seu caso, seria excelente. Tá? Para você poder dormir. Mas tem outras terapias alternativas. Mas a psicoterapia, o psicólogo, primordial para você. São terapias complementares, são chamadas terapias complementares e estão dentro da terapia cognitivo-comportamental. Tem um livro de terapia cognitivo-comportamental e a hipnose está dentro da terapia
cognitivo comportamental, que trabalha com alteração do comportamento. Tá? Porque ajuda a identificar, ajuda o paciente a identificar os vetores que estão levando ele àquele quadro, e na medida em que esses vetores forem identificados, através de um trabalho de autoconscientização, de mudança de pensamento, de mudança de sentimento e de mudança de comportamento, via de regra, os sintomas regridem ou são extintos. E a partir do momento em que os sintomas são extintos ou são suprimidos por algum tempo, é preciso que haja uma manutenção. E a gente passa para o paciente umas prescrições, o que ele tem que fazer para ajudar. E umas proscrições, o que ele não deve fazer. Então ele tem que ter essa disciplina. Porque se a gente passa umas prescrições, ele vai indo bem, os sintomas diminuem e regridem. Depois ele volta a frequentar certos ambientes, ou volta a estar com certas companhias, ou costuma ler alguns tipos de leituras inadequadas, ou ver filmes inadequados, ele vai fazer um link, ele vai voltar a uma sintonia negativa. E como a lei da sintonia para todos nós, você sintonizou, você linkou e você passa a sentir e perceber aquilo com o qual você sintonizou. Então o paciente ele tem que estar muito atento, muito vigilante, muito disposto a sair do quadro. O terapeuta não faz milagre e nenhuma dessas técnicas complementares fazem o milagre da renovação e da cura, se o paciente não quiser. Ele tem que querer. Agora sim, chegamos ao fim. Tá? Esse é o início de muitas outras palestras. Esse é o primeiro ciclo de palestras. Teremos outros vários. Espero contar com a presença de vocês. Tá? Muito obrigada mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. E agora nós vamos fazer o sorteio dos alimentos.